Antes de mais, as minhas saudações para todos aqueles que ainda não saudei esta manhã. Praticamente saudei a todos, mas alguns escaparam. Ali está ali uma rapariga da minha idade que escapou, que é a nossa irmã Maria da Luz. Mas um grande abraço para todos vocês. Vamos para as Escrituras, como é nosso hábito, naturalmente. Eu, durante muito tempo, falei aqui sobre algumas personagens bíblicas idosas. Isto aconteceu na altura da pandemia, e na altura da pandemia, que foi um tempo difícil para todos, mas especialmente para os mais velhos, eu na altura pensei em trazer alguma palavra de incentivo e ânimo aos mais velhos, para que eles pensassem à maneira da Bíblia. E a Bíblia mostra que o melhor está para vir. E, portanto, se alguns pensam que a velhice é o acaso da vida, desenganem-se. Porque alguns dos homens de Deus que temos na Bíblia experimentaram o apogeu da sua comunhão com Deus e das suas grandes realizações na velhice. Não foi quando eles eram jovens. E isto é muito importante. É muito importante sabermos que não há nada que nos possa travar ou limitar nem a velhice. A última personagem sobre a qual eu falei, e falei algumas vezes, não tantas quanto eu desejaria, ou quanto eu desejo ainda falar, porque provavelmente se calhar não irei falar mais, não sei, só Deus sabe, foi Simeão, que nós temos em Lucas no capítulo 2. Vocês já nem se devem lembrar, porque já falei há bastante tempo sobre isto, entretanto falei noutras coisas. Mas em Lucas no capítulo 2, e versículo 25, e vamos ler para não perder tempo, perdão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando inicialmente eu falei sobre Simeão, eu comecei por destacar esta fase inicial da frase do versículo 25, quando diz: havia em Jerusalém um homem. E eu, na altura, dizia: precisamos de homens. Ele era um homem. E nós precisamos de homens com H grande. Na altura falei sobre isso, não vou repetir aquilo que eu disse. O que eu quero chamar a vossa atenção neste momento, e hoje em particular, é que Simeão faz parte do grupo de crentes que eu podia classificar do grupo de crentes SIM. S-I-M. Crentes SIM. Porque ele é Sim-Ião. Simeão. Ok? Portanto, faz parte do grupo dos crentes SIM. E o grupo dos crentes SIM destaca-se na Bíblia. Alguns destacam-se pelo nome. Também o seu nome começa por S-I-M. E há outros que se destacam pela sua atitude. E é mais da atitude que eu quero falar. Que tipo de atitude é a minha atitude? Eu sou um crente sim, ou sou um crente não? Ou sou um crente nim? Nem sim, nem não. Bem, e eu gostava de dizer-vos o seguinte. Nós já ouvimos aqui, e eu particularmente já falei aqui, de uma necessidade. Nós temos muitas necessidades. O salmista dizia: eu sou pobre e necessitado. E é bom que a gente nunca perca de vista a nossa necessidade, porque temos muitas necessidades. E já vimos que precisamos de homens com sinal mais. Os homens com sinal mais também estão na Bíblia. E os homens com sinal mais são aqueles que nós podemos dizer que são uma mais-valia. Nós precisamos de crentes que sejam uma mais-valia, ou seja, que trazem benefício, que trazem valor aos outros. Sim, porque os crentes com sinal mais valorizam os outros, trazem valor aos outros. São aquilo a que nós podemos chamar o verdadeiro valor acrescentado. Destacam-se entre os crentes com sinal mais os de Bereia, que nós lemos nos Atos dos Apóstolos, que eram mais nobres do que os de Salónica. E, portanto, temos aqui crentes com sinal mais, os de Bereia, por exemplo. Mas temos o apóstolo Paulo, que é um crente com sinal mais.
Acerca dele, ele próprio escreve aos Coríntios, na segunda carta, e ele diz assim, ele faz uma pergunta e diz assim, falando de outros, eles são ministros de Cristo. Eu falo como fora de mim, olha, vocês vão me perdoar este meu devaneio, mas tenho que lhe dizer, eles são ministros de Cristo, e eu ainda mais. Isto é um crente com sinal mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, etc. Quando ele escreve aos Coríntios na primeira carta, ele chega a uma certa altura e diz assim, pela graça de Deus sou o que sou. Eu dou graças a Deus porque este homem que aparentemente, às vezes, de repente, pela forma como ele escreve, parece que está ali a jactanciar-se, a orgulhar-se, longe dele tal pensamento. Porque ele diz assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Vocês estão a ver aquilo que eu sou? É pela graça, não pensei lá que há mérito em mim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Eu fico tão triste. Só de pensar que a graça de Deus pode ser vã comigo. Porque ela está disponível para mim como está para vocês, como está para ele. Ele aproveitou a graça. A graça, de facto, fez obra na vida dele. E eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer em relação à graça? A sua graça para comigo não foi vã, disse ele. Antes trabalhei muito mais. Cá está um crente com sinal mais. Trabalhei muito mais. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu dou graças a Deus por isto, por esta consciência. Nós temos que ter esta consciência. E temos que ter a consciência particularmente de que se apropriarmos a graça de Deus à nossa vida, isso vai nos tornar mais realizadores que tudo e que todos. Vai nos tornar melhores que tudo e que todos. Contudo, não nós, mas a graça de Deus em nós. E é disso que eu quero salientar. Temos um outro crente que ele fala quando ele escreve a Filémon, que é Onésimo. Como vocês sabem, a história de Filémon e de Onésimo e Paulo é uma história fantástica na Epístola a Filémon. E quando ele se refere a Onésimo, ele diz no versículo 16, que esta carta só tem um capítulo, como sabeis, diz ele, referindo-se a ele, olha, tu recebe-o já não como servo, antes mais do que servo. Recebe-o mais. Ele era um crente com sinal mais, Onésimo. Onésimo estava a marcar pontos. E Paulo fala, Paulo pôs a cabeça dele no cepo por Onésimo. Onésimo era um crente com sinal mais. E Filémon, a quem ele escreve, não era menos. Porque ele, acerca de Filémon, ele diz assim, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que aquilo que eu digo. Isto é impressionante. Eu gosto destes crentes com sinal mais. São os crentes da milha extra. Se é preciso andar uma milha, eles vão uma milha mais. Farás mais do que aquilo que eu te digo. Muito bem. Depois nós temos na Bíblia mais crentes, sim. Lembram-se que nós estamos a falar dos sim, os Simeão. Os crentes sim. Mas temos mais. Temos, por exemplo, no Velho Testamento, eu não vou deter muito tempo, porque eu não quero também ser breve. Vou ver se consigo. Temos dois crentes na Bíblia, no Velho Testamento, chamados Simri. S-I-M-R-I. Simri. Dois crentes. Um deles viveu no tempo de Ezequias, do rei Ezequias, onde houve um grande reavivamento. E nós lemos que se levantaram vários crentes de envergadura naquele tempo. Quero chamar a vossa atenção para quando há reavivamento, o centro não é nenhum homem. Ele pode ser usado por Deus, mas há outros envolvidos. E nós temos aqui uma equipa. E levantaram-se vários. E entre eles, lemos na Bíblia, que se levantaram de entre os filhos de Elisafã, Simri. E sabe o que é que eles fizeram? Simri, com os outros, ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram
e vieram pelas palavras do Senhor para purificar a casa do Senhor. Foi um grande revivamento que aconteceu no tempo do rei Ezequias. Eu podia me deter aqui bastante tempo a falar acerca do que é que aconteceu na altura. Curiosamente, ainda esta manhã estive a ler, nas minhas leituras diárias, aconteceu, no segundo livro das Crónicas, no capítulo 33, 32. A minha cabeça já não funciona bem. Mas é o 32 ou 33, ainda esta manhã estive a ler, no segundo livro das Crónicas, sobre o rei Ezequias. Um crente fantástico. Um crente fantástico que confiou no Senhor de uma forma fantástica. E eles faziam parte desta equipa. E lemos na Bíblia que eles tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Tiraram toda a imundícia. Limparam tudo. Simri, um crente sim. E lemos também, curiosamente, que eles fizeram esta obra, e depois é curioso, eu estou a saltar assim um bocado, para quem depois quiser acompanhar a ler isto está no segundo livro das Crónicas, capítulo 29, eu nas minhas leituras estou um bocadinho mais à frente, como disse, já estava no 33, se não estou em erro, ou 32, e nos versículos, capítulo 29, versículos 12 a 19, é que nós lemos acerca disto. Mas o que é curioso é que de Simri, lemos que no dia 7º, 6º do primeiro mês, acabaram. Eu gosto destes crentes. Crentes, sim, não são aqueles que começam e depois não acabam. Começam e acabam. São crentes. Nós precisamos de crentes, sim. Crentes que nos dão garantia, que nos dão confiança. A gente sabe o que é que pode esperar dali. Não por eles, mas pela graça de Deus neles, como eu já tive a ocasião de dizer. Depois temos um outro crente que tem o mesmo nome, curiosamente, Simri, mas não o mesmo. E também está em Crónicas, mas é no primeiro livro das Crónicas que lemos acerca dele. E este foi um dos heróis de David, do rei David. Acerca dele, nós lemos assim: estes foram os chefes dos heróis que David tinha. Ele não era apenas um herói, ele era chefe dos heróis. Está no primeiro livro das Crónicas, capítulo 11, versículo 45 e também o versículo 10. E que o apoiaram fortemente no seu reino. É muito importante nós termos crentes, sim, que a gente saiba que estão ao nosso lado e que nos apoiam fortemente. Com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, do canto a Israel. Deus está à espera que eu seja um crente, sim. Isto foi apenas assim um pequeno exórdio ao assunto. Mas Deus está à espera que eu seja um crente, sim. A igreja está à espera que eu seja um crente, sim. Os meus irmãos ao meu lado, olha para o vosso irmão ao vosso lado, olha lá. Não faz mal se é mulher, se é esposa, não interessa. Olha, ele está à vossa espera. Está à espera que vocês sejam um crente, sim. Nenhum irmão em particular, mas toda a igreja, e especialmente Deus, está à espera que eu seja um crente, sim. As pessoas que são, sim, os crentes, sim, são os crentes do ir, é que vão mesmo, do cumprir, do realizar. São aqueles crentes que estão prontos para ajudar. São aqueles que fazem o que fazem com entusiasmo. Eu podia ficar aqui, sei lá, isto é um assunto tão vasto e tão profundo que a gente ficava aqui até o Senhor voltar. E ainda estávamos a falar no assunto. Mas quero-vos dizer que, por exemplo, nós temos alguns crentes que se notabilizaram por dizer sim a Deus. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, disse: Abraão, anda cá, vais pegar no teu filho, vais oferecê-lo em sacrifício. O que é que ele fez? Esta dói, hein? Sim, senhores. Crente, sim. José, conhece a história de José?
Quando vocês pensam na história de José, o que é que vocês pensam? Como crente, sim. Como crente, sim. Vocês às vezes só o conhecem como crente, não. Porque às vezes também temos que dizer não. E houve uma altura que ele teve que dizer não e soube dizer não. Mas ele era um crente, sim. E quando vocês pensam em José como um crente, sim, o que é que vocês pensam? Eu quero vos dizer uma coisa. Quando Deus lhe disse que ele devia perdoar aos seus irmãos, ele perdoou. Não hesitou. Eles fizeram-lhe muito mal. Venderam-no. Bem, para não dizer que o mataram. No coração dele, ele já estava morto. E ele perdoou. Um crente, sim. Moisés. E eu deixei o Moisés agora para aqui, para o fim, só para vos dizer isto. Moisés, isto é para ânimo para vocês todos e para mim também. Moisés não se notabilizou inicialmente por ser um crente, sim. Ele inicialmente notabilizou-se por ser um crente, não. Moisés, anda cá, tem uma obra para ti. Eu, Senhor, não, nem pensar numa coisa dessas. Lembram-se de Moisés? Mas depois tornou-se um crente, sim. Finalmente foi a Faraó e enfrentou o dilema. Ainda foi há dias que eu falei. O que é que eu falei? Eu falo tanta coisa que já nem sei o que é que falo. Já sei. Foi na quarta-feira do estudo bíblico, quando estivemos aqui a estudar a carta a Timóteo, e falamos um pouco de Timóteo. E Deus deu a Timóteo uma tarefa que eu, sinceramente... Timóteo era tímido. E Deus deu-lhe uma tarefa que era para um homem de barba rija. E Timóteo não se fez rogado. Timóteo foi. Ele era um crente, sim. Mas eu gosto de Moisés, sabem porquê? Porque ele começou por dizer não. E isto deve-se constituir um estímulo para vocês. Talvez vocês na vossa vida, talvez vocês façam uma introspeção, pensem um pouco e dizem assim: Senhor, estou aqui a pensar com os meus botões na minha vida e na minha relação contigo. Quantas vezes é que tu já quiseste que eu disse não? Foi um grande não. Esqueçam. Isso aconteceu? Ok, não devia ter acontecido, a gente sabe disso. O que importa é como é que a gente vai acabar. A gente não pode passar, como dizia o Billy Graham, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso futuro. E o nosso futuro pode começar a ser mudado agora, já. E eu posso passar a ser um crente, sim. Não importa se eu fui um crente, não. O que importa é que eu acabe como um crente, sim, como aconteceu com Moisés. Ora bem, depois temos o caso de Eli e de Samuel. Vocês conhecem o caso de Samuel, não é? O caso de Eli e de Samuel. Sabem que nós somos todos observados. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Eu tenho a noção de que vocês estão todos a olhar para mim. Mas é que estão mesmo, não é? Por acaso, neste caso, tem mesmo que olhar. Aliás, não tem que olhar, mas estão a olhar. Estou aqui mesmo. Mas, para além deste olhar óbvio, eu sei que vocês têm os vossos olhos em mim. Normalmente nós temos os olhos uns nos outros. Olhamos para este, olhamos para aquele, olhamos para esta, olhamos para aquela. E eu gostava de, relativamente a isso, dizer o seguinte. Quantos irmãos estão a olhar para vocês e para mim? Sabe o que é que eles estão a ver? Que o Senhor me está a chamar. O Senhor está a chamar o Carlos. O Carlos tem um potencial. O Senhor conta com o Carlos. O Senhor está à espera do Carlos. O Senhor investiu muito no Carlos. O Senhor morreu pelo Carlos, vive pelo Carlos e está à espera do Carlos. E onde é que anda o Carlos? Sabem qual é o nosso erro? É eu pensar erradamente que são vocês que me estão a chamar. Eles já acham que eu devo ser assim. Eles querem que eu seja assim. Eles estão todos os dias à espera que eu assim, que eu... Sabem de uma coisa? Quem estava a chamar Samuel não era Eli. Samuel pensava que era o Eli. Ele ouviu... Eli estava a dormir. Eli, desculpa lá, pá. Tu chamaste-me, Eli. Eu, não, Samuel.
Tem estado aqui a dormir tão bem, não te chamei nada. Voltou-se outra vez a deitar. Passado um bocado, a voz do Senhor fez-se ouvir outra vez. Samuel ouviu e pensava que era o Eli. Irmãos, não são os irmãos que esperam de vocês. É o Senhor que espera de mim. Ele espera de mim. Quem me chama é Ele. Eu tenho que ouvir a voz dEle e não confundir a voz dEle com a voz de outro qualquer. Podia falar aqui muito tempo acerca disto. Alguns dizem que sim. Conhecem a história do Senhor. O Senhor falou disso, não é? Que haviam alguns que diziam que sim, depois diziam que não. Quando chegava a hora da verdade, não. Mas houve outros que disseram não, inicialmente, como Moisés, e depois foram crentes sim. Esquece o teu passado, como eu disse há pouco, pensa no presente e no futuro. E a minha pergunta é, tu vais passar a ser um crente sim? E ontem estava na internet, estava a pensar acerca disto, e na internet encontrei este poema, que eu vou tentar dizer. Este poema foi publicado, pelo menos, por uma crente chamada Cláudia Pinheiro. Eu não sei se ela é a autora, mas eu tenho que referir, porque é a única referência que tem o poema, é que isto foi publicado por ela. Provavelmente ela é a autora, de qualquer das maneiras. Ela escreveu um poema sobre as pessoas do sim e as pessoas do não. E eu vou passar a ler. Há diversos tipos de pessoas. Há pessoas do sim e pessoas do não. Pessoas do sim são aquelas que estão sempre em prontidão. Pessoas para colaborar, testar ideias e realizar em qualquer ocasião. Pessoas do sim são sorridentes, alegres e bem-humoradas. Estão prontas para servir, são pessoas entusiasmadas com o que fazem e com o que são. Aceitam uma boa sugestão, são pessoas encantadas. Pessoas do sim são cativantes. Temos prazer em conviver, conversar, trocar ideias, fazem tudo com amor e prazer, têm um enorme coração e tempo para ajudar o irmão em tudo que querem se envolver. Mas há pessoas do não. Para tudo estão cansadas, para elas nada é possível, vivem num canto isoladas, dizem que já viram esse filme antes, são bastante deselegantes e nunca ajudam em nada. São aquelas pessoas azedas, amargas, sem comparação, para elas tudo é papo furado, detestam reunião. Vivem com uma nuvem negra em suas cabeças, não há nada que aconteça que faça mudar de opinião. Perdão. Está difícil. O assunto também está difícil. Não têm tempo para nada, não gostam de ajudar. São aquelas com as quais temos horror em trabalhar. São ocupadíssimas e nada fazem. Quando abrem a boca, só falam bobagem e jamais pensam em mudar. No mundo hoje, só há lugar para pessoas do sim. As pessoas do não logo terão o seu fim. Vamos procurar mudar. Hoje mesmo começar. Vou começando por mim. Vou começando por mim. Que assim seja. Que todos nós possamos fazer. Bem, eu tenho que abreviar, que o tempo, o relógio não para. Sabem que a Bíblia, estamos a falar de quem? De Simeão, não é? Crente sim, certo? Depois damos aqui assim um passeiozinho pela Bíblia. Mas estamos a falar de crentes sim, Simeão. Sabem que Simeão não é o único Simeão na Bíblia. Este Simeão de Lucas 2 não é o único Simeão da Bíblia. A Bíblia fala em vários Simeões. E nós, irmãos, temos que fazer jus ao nome que trazemos. E até fazermos com que o nosso nome, que porventura nem é um nome, enfim, afamado, conhecido, talvez até mesmo abençoado, se possa tornar em tal pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. O facto até de trazermos um mau nome não quer dizer que não possamos inverter. Sabem que há pessoas que às vezes não gostam de certos nomes. Quando se falam, não gosto desse nome. Porquê? Porque associam aquilo a uma personagem qualquer que está identificada com esse nome. Certo?
Tem a ver com isso. Mais nada. Mas se entretanto conhecerem uma pessoa fabulosa, fantástica, como é que te chamas? E tem aquele nome. Epá, ficamos logo... Quando olhamos para aquele nome, já aquele nome esvaziou-se todo aquele mau significado que o nome tinha por causa do bom exemplo da pessoa que traz o mesmo nome. Sabem que na Bíblia, o primeiro Simeão que a Bíblia traz foi muito mau, começou muito mal. Isto vem a propósito daquilo que eu estava a dizer. Simeão? Nem quero ouvir falar em Simeão. Aliás, eu quero vos dizer uma coisa. Simeão era filho de Jacó. E Simeão portou-se tão mal, que sabem o que é que Jacó disse? Que ele cheirava mal. E trazia mau cheiro à família. Bem, isto foi o princípio de Simeão, tenham calma. Se vocês virem, o fim da vida de Simeão é qualquer coisa. É possível mudar o nosso fim. É possível termos tido um percurso que não é nada bom e de repente... E que isso aconteça, é esse o objetivo daquilo que eu vos estou a dizer. Simeão é aquele que ouve. Curiosamente, tenho aqui dentro de mim várias pessoas que estão a ouvir. Agora, falta saber quem é aquele que ouve mesmo. Se calhar às vezes somos como Simeão. Somos aquele que ouve e não ouve nada. Porque durante muito tempo ele não ouvia nada. E Deus queria lhe falar. Bem... 5 homens que eu vos quero dizer que a Bíblia fala, chamados Simeão, rapidamente. Temos o filho de Jacó, que está em Gênesis 29, e mais passagens da Bíblia. Depois, olha, eu vou-vos dizer o que é que Jacó disse dele. No capítulo 34, versículo 30, disse Jacó a Simeão e a Levi. Estes dois juntaram-se para fazer coisas nada boas. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra. Isto é muito grave. Isto aqui dava muito para a gente estar aqui a pensar no assunto. Crentes que cheiram mal, e o mais grave, fazem que aqueles que estão com eles também cheirem mal, sem terem culpa nenhuma. Contaminam. É claro que o pecado, a gente sabe, não é? O pecado prende. Isto é um princípio que está na Bíblia claramente exposto. O pecado prende. E não admira, depois mais tarde, vermos Simeão preso na casa de Faraó. De todos, quem é que foi preso? Foi ele. Ficou lá preso, como nós sabemos, lá no Egito. O que é admirável é ver a manifestação de graça de Jacó para ele. Eu gosto muito de Jacó, sabe? Aliás, eu gosto dos crentes da Bíblia. Mas o Jacó gosta muito dele, sabem porquê? Porque o Jacó, perante este quadro, se vocês tivessem um filho assim, o que é que vocês faziam? O Jacó foi muito gracioso com ele. Ele considera-o, a Simeão, depois a seguir mais tarde, um dos filhos favoritos. Considera-o igual aos filhos favoritos José e Benjamim. Sabem o que é que isto quer dizer? Graça. Irmãos, como é que eu vou explicar isto? Jacó na vida dele já tinha experimentado a graça de Deus. Ele também tinha feito porcaria na vida dele. Da grossa. E merecia ser castigado. E o irmão dele, a quem ele tanto mal fez, que era Esaú, quando quis Deus que as circunstâncias se conjugassem para que eles se encontrassem anos mais tarde, e Jacó lembrou-se de todo o mal que fizeram ao irmão e disse: estou tramado, o meu irmão vai acabar comigo, vai dar cabo de mim. E até dividiu o grupo dele em 2 grupos e disse: olha, pelo menos um dos grupos vai escapar. E sabem de uma coisa? Quando ele esperava que o irmão, para resumir, desse cabo dele,
Quando o irmão o viu, sabem o que é que o irmão fez? Correu para ele, abraçou-o. Abraçou-o. Um abraço de amor, de graça. Sabem o que é que Jacó disse? Eu vejo o teu rosto como o rosto de Deus. Irmãos, é este rosto de Deus que Esaú pôde ver, que Jacó pôde ver em Esaú. Este rosto de Deus é o rosto que nos abraça a nós, com graça. E agora devemos, porque nos foi manifestada a graça, revelarmos também graça aos outros. Foi o que Jacó fez em relação ao seu filho Simeão. Em Gênesis, no capítulo 42, versículo 36, ele diz assim: então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão já não está aqui. Olha, cá está ele, Simeão. Foi quando ele ficou preso lá no Egito. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Ele tinha Simeão como uma bênção que ele não queria perder. Isto é graça para quem cheira tão mal, não é? Para quem trazia tão mau cheiro, é admirável ele não o querer perder agora. Em Números, no capítulo 1, vemos depois Simeão ser numerado para a guerra. Não importa como é que a gente começa, o que importa é como é que a gente vai acabar. E no livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículo 3, na última ocorrência sobre Simeão, quando o livro do Apocalipse, no capítulo 7, fala das 12 tribos de Israel, dos 144 mil, já todos ouviram falar nos 144 mil, são 12 mil de cada tribo, e uma das tribos é de Simeão. Diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Versículo 7. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil, etc. Temos um outro Simeão que está nomeado na genealogia. Temos Simeão, aliás, temos o mesmo Simeão, temos Simeão, o mesmo Simeão, não é o outro, o mesmo Simeão nomeado na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio. Lemos isso em Lucas 3,30. Depois temos um Simeão, este é o outro, que é aquele que estamos a falar, que conheceu o Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, em Lucas, no capítulo 10. Depois temos um outro Simeão que estava na igreja em Antioquia, em Atos 3:1, quando o Espírito de Deus quis separar Saulo e Barnabé e mais alguns para serem enviados para a obra missionária. Um deles era Simeão. Vocês podem ler lá em Atos 3:1 e verem isso. Quando eles foram enviados da igreja em Antioquia. Sabem que o Simeão da igreja em Antioquia também é chamado Níger, que significa, Vladimir, olha para mim, negro. Como o meu amigo Vladimir, africano, como nós somos, mas ele era negro. E eu ainda há poucos dias tive a ocasião de falar aqui à igreja de um crente que ficou na história para mim, um crente negro, da Jamaica, não me lembro do nome dele, mas numa reunião de manhã, num sábado de manhã de homens, na igreja em Enfield, em Filadélfia, nos Estados Unidos, ele falou-nos, eu nunca mais me esqueço daquele homem. Aquele homem era uma bênção de Deus vinda do céu. Foi uma bênção tão grande para a minha alma, que ainda hoje estou aqui a falar nele. Reparem na bênção que ele foi. Pois este Simeão era qualquer coisa. Este Níger, chamado Níger, este Simeão que nós temos aqui, e é por isso que alguns sugerem que ele fosse um africano. Mas vamos mais longe, ok? Eu tenho pena de não estar aqui o David, se ainda vai aqui um abraço ao David. David, manda um abraço, provavelmente vais ouvir isto depois, manda um abraço. Mas já vão perceber porque é que eu estou a falar de David. Níger significa que tem pele escura, pele negra. E Simeão era chamado um homem negro.
Esta é a única menção de Simeão nas Escrituras, assim como tal. Aparentemente. Mas assim, desta maneira, como Níger, homem de pele negra. Nós temos que amar aquela igreja de Antioquia. Aquela igreja de Antioquia era uma verdadeira igreja, corpo de Cristo. Tinha crentes negros, brancos, não sei se havia lá amarelos, peles vermelhas, não sei. Mas era uma igreja, como uma igreja deve ser, não racial. Uma igreja em que estamos todos unidos em Cristo e somos um em Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz que nesta igreja, o corpo de Cristo, não há grego, nem judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livres. Mas Cristo é tudo em todos. E eu estou à vontade para falar com o Vladimir, que está aqui à minha frente. Temos tido grandes conversas os dois. E ele sabe da profundidade da nossa amizade em Cristo e da nossa comunhão em Cristo. Sabem que o nome Simeão era muito comum nos tempos bíblicos. Era uma variável do nome Simão. Sabem que Simão é Simeão. E a Bíblia fala de vários Simãos. Aliás, sabem qual é o plural de Simão? Simões. Olá, Carlos, a gente já fala. Simões. Simões é o plural de Simão. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem onde o apóstolo Pedro, que tinha por sobrenome Simão, ou por nome Simão, ele é chamado Simeão. Em Atos dos Apóstolos, Simão Pedro é chamado Simeão. Isto particularmente se lerem a versão King James da Bíblia, em Atos 15, 14, na versão King James. O nome que lá está é Simeão. Pedro era Simão Barjonas, filho de Jonas, como nós sabemos. Olha, vamos complicar um bocado mais a coisa. Aliás, não é complicar, é clarificar ainda melhor. Simão Pedro era um crente sim, foi um crente sim, foi um crente não, e aquilo até dói. E depois passou outra vez a ser um crente sim. Às vezes nós na nossa vida temos assim um percurso sinuoso. E Simão teve esse percurso. Não vos vou contar a história de Pedro, vocês conhecem a história de Pedro. E depois, e por isso é que eu falei do David há bocado, nós temos Simão de Cirene, que é Simão o Cireneu, de que o David há pouco falou aqui sobre a cruz que ele levou do Senhor Jesus Cristo, que era pai de Alexandre e de Rufo, que deviam ser duas figuras na igreja fantásticas. Há quem pense que este Simão Cireneu, africano, lembram-se? Era o Simeão, ou Simão, que está nos Atos dos Apóstolos em Antioquia. Era aquele crente africano que levou a cruz, Vladimir. Era aquele que estava lá em Antioquia. Há quem pense que seja ele. Não temos provas, mas há quem pense que seja ele. Curiosamente, também em Antioquia havia um indivíduo chamado Lúcio, que também, diz a Bíblia, era cireneu. Então havia lá uma equipa de africanos lá. Havia lá uma equipa de africanos. Eu dou graças a Deus, como eu disse, por crentes negros ou brancos ou de outra cor, que se notabilizam por andarem com Deus. O que os torna grandes não é a cor da pele, é andarem com Deus. E eu vou ter que terminar, mas isto é complicado. Depois, nós temos dos 12 apóstolos também um Simão, que era o zelador, ou também chamado o cananeu.
Muito podia falar acerca deste Simão e do zelo dele. Depois, nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, de um outro Simão que recebeu Pedro em casa, que era Simão o curtidor. Olha, este está em casa de Simão o curtidor, junto ao mar. E ele vindo te falará. Há dias houve um crente que foi a Israel e tirou uma fotografia na zona onde estaria a casa este Simão, o curtidor. Onde é que isto terá acontecido? Para terminar, vocês desculpem, isto é tramado, as horas. Os crentes Simões que estão na Bíblia, falei de alguns, não é para nós vivermos no passado. Há Simões que vivem no presente. Eu vou chamar aqui um deles que está ali sentado. Anda cá, o Carlos Simões. Anda cá. Eu queria fazer isto com mais tempo, com mais calma. Não dá. Queria que o David estivesse aqui presente também, porque o David está ligado à história destes Simões. E estou a chamar este Simões porque ele tem um pai que já está no céu, também chamado Simões, chamado Fernando Simões. Ele teve um acidente quando tinha 53 anos de idade, o pai dele. Ficou 14 anos acamado, paraplégico. E foi nessa fase que eu o conheci mesmo. E bendita a hora que eu o conheci. E muitos jovens, na altura, foram comigo visitá-lo lá à casa. E vocês não imaginam a bênção que ele foi para a nossa alma. Também há crentes Simões, há Simões no presente, que são uma bênção. O pai dele foi uma bênção enormíssima. Numa dessas visitas, ele partiu há 23 anos, em março de 2000, certo? Tinha 67 anos de idade. O David tinha 20 anos. Quando o David, uma das vezes que nós fomos com o grupo de jovens lá à casa visitá-lo, o David também foi, e o Fernando Simões, o pai dele, escrevia poemas. Uma das coisas que ele se dedicou a fazer foi poemas. Escreveu um livro de poesia. E um dia estávamos lá e depois nós delirávamos a estar lá a falar com ele, porque ele não revelava nada, a estar deprimido, angustiado, era uma alegria, aquilo até dava gosto de ver a alegria que aquele homem transpirava por andar com Deus, mesmo estando limitado naquela cama. E ele lia as poesias que lá tinha, e é uma delas. Já não sei bem a história, como é que aquilo foi, se foi ele que sugeriu ao David, se foi o David que se prontificou, mas isso o David poderá explicar melhor do que eu. Eu sei que o David ficou de musicar uma daquelas poesias. E depois o David musicou 2 daquelas poesias. Quando eu comecei esta série dos crentes de idade, eu comecei por dizer, na altura, que o melhor está para vir. Portanto, se vocês tiveram um passado negro, esqueçam isso, o melhor está para vir. Se já são velhos de idade, esqueçam isso, o melhor está para vir, porque é possível. E eu, nesta hora, não posso esquecer a nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira, acamada, não está tetraplégica, mas é quase como estando tetraplégica, porque ela não mexe nada, só mexe a cabeça. Um beijinho para ela a partir daqui. Mas o nosso irmão Fernando Simões escreveu um poema que diz assim: se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior suprimento. Se é grande o labor, e o David musicou isto. Se é grande o labor, se a prova é mais dura, mais perto o Senhor, mais quentes as chamas, maior o consolo. Por isso eu sei que quando tudo faltar, Ele não me negará o seu grandioso amor. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força nos faltar, as fontes eternas terão começado a jorrar. Não estou a acabar, ainda estou a começar a jorrar. Eu gosto disto.
Quem me ajudou até aqui, te ajudará até ao fim. Olhando para trás, hoje eu bendigo aqui ao Salvador e meu Rei, por me ter dado a conhecer o seu grande conforto na dor e o seu grandioso poder jamais cessou de me valer. Este homem estava a falar do que estava a viver. No Calvário, por ti, foi a rocha ferida. Contra o mal tens ali para sempre guarida. No maior temporal, Deus te mostra um abrigo, um refúgio real para todo o perigo. É uma rocha eficaz, firme porto de esperança. Nela só provarás plena paz e segurança. E quando as nuvens te cercarem de perto e te ameaçarem de certo, ergue os teus olhos e vê Jesus, o teu amigo. E musicou outra música que eu até tinha falado com o David para ver se ele aqui tocava, mas ele tinha-me dito que preferia não tocar. E eu já tinha combinado com ele que ele não ia tocar. Mas eu queria que ele estivesse aqui porque ele passou por estes momentos. Estas músicas nasceram com ele e com as poesias do pai. E eu queria chamar aqui o Carlos. Eu sei que já a nossa hora passou, Carlos. Mas aquele pai foi um pai. Foi um Simão, a sério. Foi um privilégio ter um pai como ele. A diferença da nossa vida consiste em, enquanto nós estamos aqui, de passagem, onde é que é o nosso investimento? A gente liga à televisão, a comunicação social, investimento rentável, este, aquele, aquele outro. Não liguem a isso. Invistam nas vossas almas. Este é o verdadeiro investimento. A gente não ter medo da morte nem outra coisa qualquer. Ele não tinha, ele era um exemplo. Ele sabia que quando partisse, ele sabia para onde ele ia. De vez em quando eu e o Marcos e a Joaquina, nós falamos nisso. E eu queria ter aqui o Marcos hoje connosco. O Marcos esteve a trabalhar e não pode estar. O Marcos é outro Simões. Eles são vários os Simões. Aquilo é um rebanho. E de facto, quando nós estamos a passar por momentos complicados e continuamos firmes, de facto é um exemplo formidável. Quando tudo corre bem, a vida corre-nos lindamente e nós falamos do Senhor. O Senhor é meu pastor, eu vou-lhe ser fiel sempre. É tão fácil. Quando tu estás acamado, quando tens feridas nas costas, que a minha mãe punha assim a mão com betadine para tratar, depois ia lá ao enfermeiro 2 vezes por semana, mas ela todas as vezes fazia isto. Eu ia ao hospital com ele, entrávamos na enfermaria e diziam, você quer sair? Não, eu fico. Cheirava a podre. Pegavam numa tesoura e começavam a cortar a carne que estava putrefacta. Mas eu continuava firme. E nós somos testemunhas disso. Ele sabia em quem tinha querido e que era poderoso para guardar o tesouro dele até aquele dia. Onde é que nós temos investido? Investir nas nossas almas é tão fácil. Não custa nada. Senhor Jesus, até mesmo nestes bancos nós podemos investir na nossa alma. Senhor Jesus, tu morreste na cruz do Calvário por mim. Eu aceito-te como Salvador e Senhor da minha vida. É tão fácil dizermos, Senhor, eu aceito como meu Salvador. Então, e Senhor? Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tantas e tantas vezes queremos o Senhor só como nosso Salvador. E queremos continuarmos a fazer aquilo que nós queremos. Que o Senhor nos ajude. Amém. A querermos o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas. Tem que ser Ele a comandar, a direcionar aquilo que nós vamos fazer. E depois não vamos ter medo de partir quando for a altura de partir. Que o Senhor nos ajude, Carlos, a fazermos uns investimentos. Um investimento correto das nossas almas. daqui a uns dias vamos ouvi-lo falar aqui às nossas almas pela Bíblia. Está agendado. Lá na agenda, não sei ainda a data, mas está agendado. O Senhor vai cuidar. Certamente que vai ser uma bênção. A nossa hora está um bocado avançada, temos que avançar. Vamos terminar com a música que está musicada. Podemos ouvir a outra também, mas só vamos ouvir esta, que o David musicou para um poema.
gelada à beira do rio, mas não fui desprezada porque fui encontrada e liberta da fome e do frio. Fui morrão fumegante, sem ter luz, pobre errante, vivendo em trevas de horror. Mas Deus está vigilante e ao me ver tão distante me veio dar sua luz e amor. Fui ovelha desgarrada, sem ter rumo nem nada, vegetando bem longe do lar, vegetando bem longe do lar, procurando a pousada por mim tão desejada, para minha alma poder descansar, para minha alma poder descansar. Mas eu tenho um pastor que é Cristo Senhor, que me viu neste abismo profundo e com seu terno amor me deu luz e vigor e minha alma livrou deste mundo. Já fui carne, barro, pó, uma chaga tão só, vivendo em constante lamento. Me parecia com Jó neste mundo sem dó, onde eu era um sopro de vento. Mas logo, meu Senhor, ao escutar o meu clamor, seu socorro me veio trazer, seu socorro me veio trazer, e com todo o seu amor me deu paz e vigor, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver. Tenho agora nos céus o amor de meu Deus, que me espera no reino da luz. Sou um filho de Deus, a caminho dos céus, ao encontro do meu Rei Jesus. Já fui carne, barro, pó, uma chaga tão só, vivendo em constante lamento. Me parecia com Jó neste mundo sem dó, onde eu era um sopro de vento. Mas logo, meu Senhor, ao escutar o meu clamor, seu socorro me veio trazer, seu socorro me veio trazer, e com todo o seu amor me deu paz e vigor, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver.